conseguindo conciliar muito bem aí do doutorado, mas falta pouco para finalizar, né? E também, atualmente, sou professor, né, desde 2019, né, eu atuo como docente de agronomia no Centro Universitário Unidesc, que fica em Lusiânia. Então, eu leciono as mais variadas disciplinas, né? Então, ecologia, economia, construções rurais, estatística, fruticultura, silvicultura, fertilidade do solo, né? Então, a gente acaba atuando aí com vários segmentos, né, na docência, e formando profissionais, né, com uma visão mais ecológica, né? Essa é a minha missão enquanto professor, né, formar profissionais que têm uma visão diferenciada hoje, né, no sentido de enxergar a agricultura, né? Então, a gente sabe que a agricultura ela ainda é muito mal vista, né, principalmente os engenheiros agrônomos, né, tem um preconceito muito grande nesse segmento profissional, mas a gente sabe que, né, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né, então tem que separar o joio do trigo. Então, é importante a gente sempre formar bons profissionais. Bem, eu vou passar rapidamente, tá, aqui sobre alguns temas, mas a ideia é que a gente faça mesmo mais um diálogo, tá? Então, se alguém aí tiver alguma pergunta, algum comentário, levanta a mão, abre o áudio. Tá? A ideia aqui não é ser aquela palestra chata, monótona, fica só eu falando aqui e você escutando aí. Tá? Bem, vou falar rapidamente aqui de bioinsumos, né? Então, o MAPA, né, lançou o Plano Nacional de Bioinsumos, e vem trabalhando esse plano. Então tem aplicativos hoje, né, então tem um aplicativo chamado Bioinsumos, onde a gente consegue ir lá e ver quais os bioinsumos registrados, quais as empresas, quais os alvos, né, desses bioinsumos, mas esses bioinsumos, eles são muito voltados ainda para a agricultura convencional, né, então nada mais é do que substituição de químicos por biológicos, né, e não uma mudança de concepção, né, onde a gente tem que entender que esses biológicos eles estão inseridos em um ambiente e que esse ambiente vai influenciar, né, a eficiência desse biológico, né? Então, muitas vezes, os agricultores, né, acabam falando, mas o biológico não funciona, mas em qual condição que você colocou esse biológico, né? Qual o horário de aplicação, qual o volume de calda, qual a umidade do ar, qual a temperatura, né? Então, são vários fatores que afetam, né, a eficiência desse insumo. Então, bioinsumo, né, ele é todo processo ou tecnologia, né, de origem animal, vegetal ou microbiana, destinada à aplicação na agricultura, né? E esses bioinsumos, eles têm respostas tanto no crescimento de plantas, quanto no controle, né, de pragas, doenças, né, que afetam as culturas, né? E aí, esses bioinsumos, eles são classificados de várias formas, tá? Eu trouxe aqui uma classificação mais simplificada, tá? Onde a gente trata de controle biológico, né, e promotores de crescimento. Então, quando a gente fala de controle biológico, a gente pode estar falando de macrobiológicos, né, que são os insetos, ácaros, nematóides, né, nematóides predadores, né, no caso, onde há a produção desses macrobiológicos para aplicação na agricultura, né? Então, a gente já tem várias empresas no Brasil comercializando os macrobiológicos. E os mais famosos, né, os mais utilizados na agricultura ainda são os microbiológicos, né? São bactérias, fungos, vírus, e eu trago aqui, né, as algas, tá? Eu gosto de falar sempre das algas, né, hoje meu ponto focal de trabalho, né, são as algas, porque as algas a gente fala que é o micro-organismo que foi esquecido do solo, né? Então todo solo tem microalga, tá? A gente trabalha com as microalgas, que são microscópicas, então só é possível ver elas em microscópio, vou falar mais à frente, mais detalhadamente sobre elas, né? E ela está inserida dentro dos organismos microbiológicos do solo, tá? Então, é um micro-organismo que hoje tem várias funções dentro do solo, assim como bactérias, fungos e vírus, né? E a gente tem os promotores de crescimento, que não necessariamente precisam ser só micro-organismos vivos, né, mas também seus metabólitos, matéria orgânica, né? Então a gente tem dentro dos promotores de crescimento os biofertilizantes, extratos de plantas, macroalga, vou comentar aqui no meio. Perfeito, isso mesmo, Maria. Então, quando a gente só faz a substituição, né, não tem como comparar, né? E aí a gente também tem os extratos de plantas e macroalgas, né? Então, hoje tem crescido bastante a utilização de extratos de plantas. Então, já tem algumas empresas comercializando extratos de plantas, como o NIM,
né, e outras plantas também, até crotalária, visando controle de nematóide. Então, é possível fazer essa produção também na fazenda, né, para pequenos agricultores, né, para não ficar dependente da aquisição desses produtos por empresas, né. E também extratos de macroalga, né, e aí essas macroalgas, elas são coletadas lá no mar, né, algumas são produzidas, outras são fruto do extrativismo, né, e essas macroalgas são feitas em extrato, então ela passa por um processo industrial ou semi-industrial, né, onde faz uma extração desses metabólitos, né, dessas biomoléculas que estão ali dentro da alga, e aí invasa e manda isso para o continente, que é onde é realizada a agricultura, né, em larga escala. Então, os extratos de macroalga hoje já são amplamente utilizados na agricultura, e aí a gente pode citar várias algas, né? Então, existe a Sulfilo nodoso, que é uma alga canadense, tem a Capaphytos alvarezi, que é uma alga nacional, uma alga verde, e outras algas também que hoje são utilizadas, a Lithothamium, por exemplo, outra macroalga. E os inoculantes, né? E aí o inoculante, ele é qualquer micro-organismo que cumpra alguma função ali na planta, né? Então, quando a gente fala de plantas leguminosas, a gente tem os rizóbios, bradyrhizóbios, né? Então, o rizóbio trópice, por exemplo, no caso do feijão. No caso de gramíneas, a gente tem a azospirilo, né, como um insumo hoje inoculante bastante utilizado, né, em milho, sorgo, pastagens, né? Então, são os inoculantes. E a gente também tem substâncias orgânicas, que são substâncias sintetizadas por micro-organismos, né, onde é feito um processamento dessas substâncias, né, e a comercialização. E aí, quando eu gosto sempre, né, claro que aqui, né, o foco muito mais sistemas agroflorestais e tudo, mas eu gosto de falar de agricultura regenerativa, né? Nada mais é do que a gente regenerar o ambiente original ou chegar o mais próximo possível de um ambiente original, né, no caso de uma mata. Né? Então, não necessariamente a gente vai conseguir, né, trazer a floresta nativa como ela era, né? Mas a gente pode otimizar alguns processos que aconteciam ali dentro da floresta na nossa produção. Né? Então, existem vários sistemas de produção de bioinsumos on-farm, né? Esse termo on-farm vem do inglês, né? Mas é a produção de bioinsumos na fazenda, né? E eu acredito que isso é uma tecnologia que empodera o agricultor, né? Porque aí ele não depende tanto, né, de insumos comercializados por empresas que muitas vezes varia de acordo com o dólar e que acaba tirando, né, o poder de compra desse agricultor ao longo do tempo, né? Então, cada vez o produto vai ficando mais caro, o produtor vai deixando de utilizar. E quando a gente leva isso para a produção farm, o agricultor ele tem essa possibilidade, né, de produzir esses micro-organismos ou extratos de plantas, né? Eu vou trazer alguns casos aqui, tá? Onde a gente pode estar multiplicando isso na fazenda e aumentando a escala de produção. Né? Então, quando a gente fala de multiplicação de micro-organismos on-farm, a gente tem a multiplicação de micro-organismos isolados, né? Então são os micro-organismos específicos, para alvos específicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Beauveria baciana ou de um metarrhizium, que são fungos entomopatogênicos, causam doenças em insetos, então é possível multiplicar eles, né, na fazenda. É possível multiplicar bacilos também, o Bacillus thuringiensis, que é hoje a bactéria que produz uma proteína que tem um efeito muito bom contra a lagarta, né? E outros micro-organismos também, como Bacillus subtilis, que é promotor de crescimento e tem efeito bionematicida, né? A gente tem vários micro-organismos isolados que é possível multiplicar um farm, tá? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esses isolados. A gente tem outros também que são os micro-organismos eficientes ou eficazes, né, que são os EM, né? Então é possível também produzir, também é possível adquirir isso já pronto, para quem não tem interesse em produzir, porém, por que é importante a gente produzir na fazenda muitas vezes, né? Porque eu estou multiplicando uma microfauna local, né? Então eu estou pegando os micro-organismos da minha região e multiplicando eles, aumentando a escala e retornando eles novamente para o solo. Então isso é uma grande vantagem, né, em relação à produção farm do que a aquisição de produtos prontos. Outra tecnologia que eu gosto bastante, né, é o chá de composto, ou, né, vem do inglês o compost tea, né, o chá de composto, que é uma pesquisadora que eu sou muito fã, que é lá em Linda, que traz essa tecnologia para a gente, né, então ela é muito conceituada, é uma pesquisadora norte-americana,
é muito conceituada lá fora e, basicamente, o chá de composto que é realizado, se não tiver o aval dela, né, o pessoal fala que é um chá de composto genérico. Mas é possível, né, a gente produzir chá de composto também em um farm. E outro produto que eu gosto bastante também de multiplicação farm é o próprio bokashi, né, que eu vejo que é um produto multifunção, né. Leva nutrição, leva micro-organismos, também consegue controlar algumas pragas, doenças, induz resistência nas plantas contra pragas, doenças, estresse térmico, estresse hídrico, né? Então também é uma tecnologia muito interessante. Falando um pouco aqui da produção de micro-organismos isolados, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente multiplica micro-organismos isolados, por quê? Por causa do risco de contaminação. Então, o mapa, ele lançou, né, 3 premissas básicas para a gente fazer multiplicação de micro-organismos isolados para uso próprio, né, ou a multiplicação on-farm. Primeiro é o caso, né, isso limita muito a produção para pequenos agricultores, tá? Primeiro caso, né, permitir a multiplicação apenas de micro-organismos que estejam na lista oficial do mapa e que tenha um registro, ou registro no mapa, ou que venha de um banco de germoplasma, né? Um banco genético que vem de cepas. Essa é a primeira premissa. A segunda, cadastrar o produtor, né, o estabelecimento, como produtor de bioinsumos junto ao mapa. Isso também é uma burocracia que, para pequenos agricultores, acaba gerando um certo transtorno, né? E a terceira, que eu vejo que é o maior limitante para a agricultura familiar, que seria a necessidade de um responsável técnico habilitado para a produção desses bioinsumos na fazenda. Tá? Então, conceituando, né? Então, eu tenho uma empresa, vou falar um pouco mais à frente, onde a gente produz microalgas, e a gente está junto com a Solubio, que é uma grande empresa da multiplicação on-farm de isolados. Né? Então, essa multiplicação de isolados, como que ela acontece? Eu tenho uma biofábrica, né, ou um bioreator, no modelo mais simplificado, como está ilustrado aqui na foto, de inox, tá, para facilitar a limpeza. Eu preciso ter um inóculo puro, que é diferente de comprar um produto de prateleira e multiplicar. Então, eu preciso de inóculo puro para fazer a multiplicação, porque se ele já vem com algum contaminante, eu vou multiplicar esse contaminante. Tá? Então, eu não vou estar multiplicando ali o organismo de interesse. E, além disso, eu preciso de um meio de cultura estéril. Tá? Então, eu preciso de uma biofábrica boa, rápida, inóculo puro e um meio de cultura estéril para a produção desses micro-organismos isolados. Só que, além disso tudo, eu preciso de um profissional que tenha habilidade ou capacidade de multiplicar isso. É um protocolo a ser seguido, mas que consiga ler esse protocolo, seguir esse protocolo até o final e, principalmente, com muita higiene durante o processo. Então, para entrar numa área de produção dessas de micro-organismos isolados, a gente tem que, muitas vezes, dependendo da atividade que eu esteja fazendo, tomar um banho, colocar um jaleco, touca, propé, máscara, né? Por quê? Porque eu não posso levar nenhum contaminante para dentro desse ambiente. Né? Então, é um ambiente que a gente fala estéreo, né? Limpo. Tá? E aí, todo o processo de sanitização também da biofábrica é um processo mais complexo, né? Onde o mais simples seria utilizando ácido e um detergente alcalino, né? Esse é o processo mais simples de sanitização, mas existem outros processos de sanitização utilizando ozônio, utilizando raio ultravioleta, né? Para que todo esse cuidado? Né? Para que não haja nenhum organismo ali contaminante, né? Ou que tenha, né, uma capacidade de contaminar a minha multiplicação. Então eu vejo muito, né, que essa produção ela ainda é direcionada para médios e grandes agricultores. Tá? E como é que o agricultor pequeno pode ter acesso a essa tecnologia? Né? Ele deve se juntar, né? Se juntar em cooperativas, associações, se juntar em grupos, né? Para que eu possa ter a possibilidade, né, de receber até mesmo uma assistência técnica durante essa multiplicação. Né? Então, na Solubio a gente tem hoje uma equipe treinada só para acompanhar essas multiplicações. Né? Então é diferente, eu vejo vários cursos ensinando multiplicação farm, mas as pessoas não falam muitas vezes, cara, onde é que eu vou conseguir um inóculo puro? Onde é que eu vou conseguir uma biofábrica? Onde é que eu vou conseguir um meio de cultura estéreo? Onde é que eu vou conseguir apoio para eu tirar dúvidas ali rápidas durante a multiplicação? Então, se não estiver muito bem organizado, né, se eu não tiver um apoio profissional, né, a chance de ter
de ter algum processo ali que tem alguma falha é muito grande. Tá? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento no caso de produção de micro-organismos isolados. Tá? E a gente consegue hoje, por exemplo, produzir a custo de 4, 5 reais por litro de um produto isolado, enquanto que no mercado você vai encontrar o mesmo produto a 80 reais, 100 reais o litro. Então, olha a redução de custos, né, para o agricultor. Então, viabiliza a aplicação de doses maiores, né, desses bioinsumos. Tá? E aí, outra possibilidade é a multiplicação de micro-organismos eficientes, né, que são geralmente fungos e bactérias, né? Então, se eu for comprar o EM1, né, hoje é um produto comercial, ele é Saccharomyces e um Lactobacillus, então é um fungo e um fungo e uma bactéria, basicamente, a composição dele, né? Porém, a gente pode, né, multiplicar, né, esses micro-organismos on-farm também, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou lá na mata, faço a captura, né, desses micro-organismos, e aí eu deixo aqui, tá, um link, depois eu posso compartilhar essa apresentação com o Xande, e aí aí aqui tem um arquivo, tá, tem um link de um arquivo, onde ensina passo a passo de como fazer esse isolamento, mas basicamente a gente utiliza arroz cozido, né, e o arroz japonês ele é o melhor, tá, para capturar esses micro-organismos, porque ele é mais pegajoso, né, tem um teor de amido maior, então é o melhor tipo de arroz para a gente captar, para captar esses micro-organismos eficientes, e depois a gente faz uma multiplicação dele em meio líquido, né. Outra possibilidade é o chá de composto. Tá? Esse chá de composto, né, foi criado pela Elaine Inga, essa pesquisadora aqui que está na imagem. Ela traz um conceito novo também, né, que é o Soil Food Web, ou rede alimentícia do solo, ou eu gosto de chamar de cadeia alimentar do solo. E o que seria isso? Né? Ela pega restos vegetais, faz uma compostagem normal, aeróbica, e depois dessa compostagem, ela ensaca essa compostagem, igual ela está mostrando aqui na foto, e coloca isso em meio líquido. Então, coloca isso em uma água isenta de cloro, e essa água vai ser agitada por aeração. E aí eu estou multiplicando os micro-organismos que estavam presentes no composto. E aí eu multiplico os micro-organismos, e ali junto ainda vai ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que são oriundos da decomposição da matéria orgânica. E esses ácidos, né, que a gente chama de substâncias úmicas, né, ou humus, são muito importantes ali para a manutenção dessas bactérias, né, no solo, para fornecimento de nutrientes, para retenção de nutrientes no solo, né, para o aumento da matéria orgânica do solo, que são itens indispensáveis hoje quando a gente fala de agricultura regenerativa, né, ou qualquer sistema de produção ecológico. Então é essencial que a gente tenha esse tipo de atividade ali ocorrendo no solo. Então, o chá de composto, ele é tranquilo de ser realizado na fazenda, não é necessário equipamentos muito robustos, né? Então a gente vai precisar de algum compressor, pode ser até compressor de aquário, dependendo da escala que você tenha, né? Aquele compressorzinho para fazer aeração de aquário, pode ser compressor radial, né? Que é aquele compressor maior, onde ele já vai te permitir fazer um volume muito maior de chá de composto, né? E esse chá de composto ele é aplicado via solo, né, ali durante o plantio, ou também via folha, né? Posso pulverizar isso na lavoura, né? Geralmente a gente trabalha com concentrações de 0,5% até 5%, dependendo da forma de aplicação. Então, 0,5% eu vou colocar ali, por exemplo, 500 ml para 100 litros de água, né, a menor concentração, ou eu vou trabalhar com 5 litros para cada 100 litros de água em uma diluição. A gente trabalha nessas concentrações, tá? Então, varia bastante, né, de 0,5% a 5%, poxa, 10 vezes mais. Mas isso depende muito do objetivo, né? Então, quando a gente faz aplicações foliares, geralmente a gente faz com concentrações menores. Quando a gente faz aplicações via solo, né, via fertirrigação, né, via gotejamento, aí eu consigo aumentar essa concentração, tá? Então, muitas vezes, se eu faço uma aplicação dele puro ou muito concentrado via folha, corre o risco de queimar a planta, tá? Por causa de ácidos orgânicos que são produzidos ali pelas bactérias e fungos. Então tem que tomar bastante cuidado durante a aplicação, né, para não aplicar ele muito concentrado. E aí eu trago aqui uma receitinha básica, né, para a produção desse chá de composto, tá? Mas depois vocês podem pesquisar ou entrar em contato comigo. O Alexandre tem meu número também lá no grupo, o Alexandre depois pode compartilhar, no final também eu deixo meu número, tá? E aí o que eu vou precisar? Vou precisar de um balde, né, pensando em agricultura familiar, pequenas áreas,
precisar de um balde, mais ou menos 25 litros com tampa, uma bomba de ar de aquário. Então, na imagem aqui é possível ver essa bombinha de aquário, né? Essa bombinha custa uns R$ 80 no smart na internet. Precisar de uma tubulação de aeração de aquário, né? Mais ou menos ali uns 1 metro a 2 metros, né? Uma válvula para fazer uma aeração melhor, né? Então, para ter mais de uma saída de ar, né? Pode ser pedras stone, né? Essas pedras porosas, que também são utilizadas em aeração de aquário, tá? Para quebrar essa bolha, né? Água, né? E 5 galões de água, vai dar mais ou menos ali 15 litros de água. Uma meia de nylon ou outro material semelhante, né? O pessoal usa muito aquele tecido voal, né? Que é um tecido que é muito utilizado para a produção de queijo, né? Então eu posso pegar esse composto e ensacar ele dentro desses tecidos. Tá? E aí depois eu coloco isso para aerar e durante alguns dias está pronto. E aí, como é que eu faço isso? Né? Então eu coloco os materiais, né, em água, adiciono água de torneira. Se a água de torneira for clorada, eu tenho que deixar essa água 24 horas, pelo menos, para perder o cloro. Tá? Porque o cloro ele vai atrapalhar a multiplicação de micro-organismos. Ou eu posso coletar água da chuva, né? Se também for interessante. Tá? Ou água de poço também, tá? Água de poço artesiano também pode ser utilizada. Então, depois que eu faço uma compostagem normal, tá? A compostagem normal, ela leva em torno de 3 a 6 meses, dependendo ali do processo de revolvimento desse composto. Então, depois que eu faço uma compostagem sólida normal, eu pego esse composto, já maduro, coloco ele dentro dessa bag, né? Dentro desse saco, e faço a aeração, né? E aí, por volta de 7 a 10 dias, eu tenho esse produto pronto. Depois a gente filtra isso, né? E eu posso aplicar tanto no solo quanto foliar, tá? Então, no solo a gente pode colocar concentrações maiores, foliar a gente dilui, tá? Para não ter risco de queimar as plantas. E o bokashi, né? O bokashi, eu sou muito fã do bokashi, é um... Léo, teve uma pergunta aqui É. sobre o chá de composto. O Ricardo Ribeiro, ele é lá do Pará, falou: esse chá de composto pode ser utilizado em adubação foliar. Você falou um pouco sobre isso, se puder só direcionar aí ele sobre, acho que essa concentração, a importância que você falou também sobre a toxicidade, né? Que é importante, mas tem essa questão da toxicidade também. Perfeito. Então, a aplicação ela pode ser foliar, tá? Pode ser via solo e foliar. Via solo, a gente pode fazer aplicações com concentrações maiores. Tá? Já via foliar, a gente tem que tomar muito cuidado de não aplicar o produto puro ou muito concentrado. Tá? Então, quais as diluições, geralmente, que a gente faz foliar? Né? De meio litro a 2 litros do produto do chá de composto diluído em 100 litros de água, né? Então vai ser de 0,5% até 2% via foliar. Tá? São concentrações voltadas para aplicação foliar. Por quê? Porque se eu faço uma concentração acima de 2%, por exemplo, até 5%, 10%, qual o risco? Tá? Queimar as plantas. Tá? E por que queima? Não é igual um adubo químico que eu vou queimar pelo excesso de nutrientes, né? Mas eu queimo por causa dos ácidos orgânicos que são produzidos pelas bactérias, pelos fungos. Tá? Então eu tenho que fazer essa diluição para esse efeito do ácido ser muito menor, tá? E são ácidos naturais, tá? São ácidos normais que as bactérias e fungos produzem. Né? Então bactérias, por exemplo, lactobacilos, produzem ácidos láticos, né? E em alta concentração isso pode queimar a folha. E sim, pode aplicar, foliar, e tem um efeito nutricional bem interessante, tá? Então a gente vai ter ali todos os macro, micronutrientes que estavam presentes no composto nesse meio líquido, né? E prontamente disponível ali para a planta absorver, tá? Então sim, pode ser. E caso eu tenha ali algum, por exemplo, alguma deficiência de algum micronutriente ou macronutriente, durante esse processo de aeração do chá de composto, eu posso estar incorporando esse nutriente ali no solo, ou ali no composto, né, aerado, e para incorporar esse nutriente ali, e depois eu fazer a aplicação foliar. Então, o que os micro-organismos vão fazer? Por exemplo, se eu colocar alguma fonte de boro, zinco, enfim, às vezes eu tenho algum micronutriente que
está limitando minha produção. Eu vou colocar isso lá dentro do chá de composto e eu vou complexar ele com os micro-organismos. Então, eu não vou ter o risco de gerar uma toxicidade para a planta por causa de doses grandes, por exemplo, com esses micronutrientes. Tá? Embora na agricultura orgânica a gente utilize mais na forma de óxidos, né, que não é tão solúvel. Mas, quando a gente coloca dentro do composto, isso torna solúvel. Beleza? Bem, dando continuidade aqui, então, outra possibilidade de multiplicação de insumo on-farm é o bocashi. Tá? Algum horário de ideal para aplicação? Sim, geralmente a gente faz aplicações no final do dia, tá? É o ideal. Tá? Então, depois das 4 horas da tarde, que a umidade já começa a subir, né? Então, umidade por volta de 50% é uma condição ideal, né? E temperatura por volta de 28 graus, tá? São as melhores condições, tá, de aplicação. Bem, o chá de composto, então, depois, se surgirem mais dúvidas, podem ir perguntando, tá, à vontade. Já o bocashi, né, ele é muito interessante, né, aprendi bastante lá com o Celso Tomita, desde então eu venho estudando bastante, porque o bocashi é uma multiplicação de comunidade microbiana, igual o EM, igual o chá de composto, porém o bocashi ele tem várias formas de serem realizadas, né, então eu posso fazer o bocashi sólido, posso fazer ele líquido, posso fazer ele aeróbico, na presença de oxigênio, ou anaeróbico, na ausência de oxigênio. Mas por que eu tenho uma preferência hoje de multiplicar o bocashi aeróbico? Porque a gente tem que pensar também que a maioria dos micro-organismos que causam doença em planta, eles são anaeróbicos, ou seja, eles crescem na ausência de oxigênio ou em concentrações muito baixas de oxigênio, seja no solo, tá? Geralmente no solo. E quando eu multiplico esse bocashi de forma anaeróbica, na ausência de oxigênio, o risco de multiplicar alguma doença ali é muito grande. Tá? Já quando eu faço os processos aeróbicos, processos oxidativos, né, então quando eu trabalho com oxigênio, ele está oxidando essa matéria orgânica, a gente tem a possibilidade de criar uma comunidade microbiana mais benéfica. Tá? Então, o bocashi é a mesma questão. Né? A gente pode trabalhar eles de forma aeróbica, né? Utilizando, por exemplo, essas mangueiras difusoras de ar, similar a um sistema de produção de peixe, por exemplo, de piscicultura. Tá? E nesse sistema aeróbico, eu consigo entregar um grande volume de oxigênio ali para as bactérias e fungos e trabalhar nesse processo oxidativo. Quando eu trabalho no processo anaeróbico, sem ar, né, eu não preciso utilizar, tá, esse sistema de aeração, então isso muitas vezes é mais fácil para a agricultura, né, porém o risco é maior. Tá? E além do tempo também ser maior. Então, enquanto a produção aeróbica líquida leva em torno de 5 a 7 dias para ficar pronto, o anaeróbico leva em torno de 20 dias em média, podendo chegar a 30. Então, você tem um período de produção muito maior. O risco também de contaminação por micro-organismos que causam doença em planta também é maior. Tá? Aqui embaixo eu deixo, né, uma receita de bocashi, né, o link, para vocês pesquisarem, né, e aqui tem uma receita bem interessante, né, de bocashi, mas também depois podem me procurar, eu tenho outras receitas também que eu posso estar compartilhando com vocês, tá? Eu acabo não trazendo aqui, senão vai ficar muito poluída a apresentação, e isso não é o objetivo, né? O objetivo aqui é trazer mais conceitos. E aí o bocashi, né, eu vou falar um pouco dos ingredientes, né? Então eu posso trabalhar com farelos de cereais, né? Então farelos de arroz, de trigo, de milho, de soja, que seja, né? De cevada, enfim. Farelos de cereais moídos, tortas de oleaginosas ricas em nitrogênio, né? Então, torta de mamona, girassol, amendoim, né? E outras fontes de nitrogênio. Então, todas as plantas leguminosas que fixam nitrogênio, ou que tem uma grande quantidade de nitrogênio, pode ser utilizado também, triturado, tá? Sem problemas. Uma fonte de energia, né? Então, fonte de cereais é uma fonte de carbono, né? Basicamente. Torta de oleaginosa vai ser uma fonte de nitrogênio, tá? Então a gente vai manter uma relação carbono-nitrogênio ali por volta de 30 para 1, então 30 de carbono para 1 de nitrogênio, tá? É o ideal. Fonte de energia para esses micro-organismos. Tá? Então esses micro-organismos, eles precisam de alguma fonte energética. Quais as fontes que a gente utiliza? Pode ser melaço de cana-de-açúcar,
açúcar mascavo, bagaço de cana, rapadura. Por que eu não posso utilizar o açúcar branco, o açúcar cristal? Porque o açúcar, ele vai cloro, né? Então, ele, para se tornar branco, é um processo de clarificação com o uso do cloro. Então, o cloro também vai atrapalhar a multiplicação de micro-organismos. Né? É interessante utilizar açúcar branco. Tá? Se for utilizar açúcar, que utilize o açúcar mascavo. Tá? Ele é superior em relação à eficiência de multiplicação desses micro-organismos. Então, beleza, já tenho uma fonte de carbono, uma fonte de nitrogênio, uma fonte de energia, e agora eu preciso dos micro-organismos, né, da vida. Onde é que eu vou buscar, né, essa fonte de vida? Geralmente a gente vai naquela mata, né, protegida, lá da área, né, uma mata que tem uma árvore bem frondosa, uma árvore bonita que se destaca à distância, né, então aquela árvore mãe que a gente fala, né, mãe de outras plantas, ali embaixo vai ter micro-organismos muito interessantes a serem multiplicados. Ah, mas eu não tenho esse tipo de área aqui na minha chácara, no meu sítio, etc. O que eu posso fazer? Eu posso ir numa terra de bambuzal. Tá? Então, procura alguma área de bambuzal e vou coletar essa camada superficial também. Tá? Então, como é que a gente coleta? Geralmente, a gente faz a coleta de 0 a 5 centímetros. Tá? Então, a gente pega folha, solo, uma camada de 0 a 5 centímetros, tá? Que é onde está a maior atividade biológica. Então, a gente vai lá, coleta esse solo, que vai ser a fonte de vida. E por que eu prefiro utilizar o solo, diferente do EM, que a gente faz a coleta desses micro-organismos no arroz cozido? Porque quando eu levo o solo, eu estou levando todos os micro-organismos que habitam esse solo. Se eu faço a coleta, a captura desses micro-organismos utilizando o arroz cozido, né, igual o EM, eu estou selecionando micro-organismos que crescem no arroz. Então, eu acabo diminuindo a minha comunidade microbiana porque eu estou selecionando micro-organismos que crescem bem no arroz. Mas, às vezes, eu tenho um micro-organismo ali no solo que cresce bem no milho, outro que cresce bem na mandioca, outro que cresce bem, sei lá, no trigo. Então, a gente precisa, né, levar a maior comunidade microbiológica possível para ser multiplicado. Que aí, lá dentro da multiplicação, que vai se sobressair alguns em relação a outros, né? Então, onde eu vou ter uma seleção menor. Tá? E aí, esse processo, né, eu ainda posso introduzir, né, aqui o Nelson, a rapadura também pode ser utilizada? Sim, vou explicar. A rapadura pode ser utilizada, tá? O diferencial da rapadura é porque eu vou ter que fazer uma diluição dela, né? Então, eu tenho que transformar ela líquida novamente. Tá? Então, tem um trabalho maior, tá? Mas ela pode ser utilizada. E por que a relação carbono e nitrogênio é tão importante, né? Pelo seguinte, né? A gente trabalha no processo de decomposição da matéria orgânica. Se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio muito alta, acima de 30, digamos, 100, né? 100 carbonos para 1 nitrogênio. Então, o milho, por exemplo, o milho ele tem uma relação de alta, né? Mas é por volta de 100 carbonos ali para 5 nitrogênios. Se a gente pega um sorgo, pega uma cana de açúcar é 100 para 1. A gente está falando de muito carbono para pouco nitrogênio. E para os processos de decomposição, né, os processos vitais, a gente precisa de uma relação carbono-nitrogênio menor, por volta de 30 carbonos para 1 nitrogênio, que é onde a gente vai ter o processo de decomposição. Se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio muito alta, esse processo de decomposição ele não acontece de forma adequada. Então, somente alguns micro-organismos, geralmente fungos, que crescem nessa condição. Tá? Então, essa relação carbono-nitrogênio é importante por causa disso. Tá? Então, por volta de 30 para 1 é o ideal. O Ricardo perguntou aqui, né? Então, o ideal vai ter um substrato para multiplicação de micro-organismos o mais diverso possível, diversas fontes de matéria-prima? Sim, Ricardo, quanto mais diverso, melhor. Então, é a mesma questão de opção alimentar nossa, né? Então, tem gente que gosta de comer, sei lá, sushi, tem gente que gosta de comer churrasco. Então, os micro-organismos é a mesma coisa, tá? Tem uns que têm uma preferência alimentar, outros têm outras, e quanto mais fontes de material orgânico diversos eu tenho nesse composto, maior a possibilidade de multiplicar uma comunidade microbiana maior, tá? Mais diversa. Tá? O André levantou a mão. Quer perguntar, André? Opa,
Túlio, posso fazer aqui a pergunta falando mesmo? Eu acho que vai ficar mais fácil de Claro, explicar. até melhor. Primeiro, na verdade, são duas perguntinhas. Sobre essa relação carbono e nitrogênio, que eu estou vendo aqui entre farelos e tortas, né? Você falou de 30 para 1. Isso se reflete, então, no peso que eu vou usar, que eu vou ter que pegar de farelos e de tortas. É, é, na prática, tem sido isso mais ou menos? Vou precisar de uma área X, então eu tenho que ter tantos, sei lá, não sei se tonelada ou tantos quilos de farelo e mais tantos de torta e para compor, e aí eu vou ver também a fonte energética numa proporção um pouco menor e tal. É mais ou menos esse sentido. E a outra pergunta eu pesquisei um pouco sobre para fazer o meu próprio bocache, né, dos farelos que eu tinha acesso aqui próximo, por exemplo, em Brasília. E aí eu vi que é um pouco difícil de achar tantos farelos quanto tortas. Eles estão um pouco caros, por exemplo, o farelo que eu achei mais fácil é o farelo de trigo. Eu não sei se é esse o que você usa mais. E não estava um preço assim, não é tão barato. A torta de mamona, então, tá cara, tipo assim, quando você vem e eles vendem em pouca quantidade. Como é que tem sido a sua procura, ou se você já tem fornecedores bons, bem melhores aí, ou fáceis de achar, desses farelos num preço um pouco mais acessível, tanto de farelo, na verdade, quanto de torta. Excelentes perguntas, André. Então, eu acabei não trazendo aqui uma receita, tá? Do bocashi, eu trago um link aqui, porque quando a gente traz uma receita, às vezes a gente fica limitado àquela receita, né? Eu não gosto disso, né? Por quê? Porque exatamente respondendo a sua segunda pergunta. É, Cara, às vezes você não tem disponibilidade de alguns materiais, né? Então, por exemplo, o melaço de cana-de-açúcar, né? Muitas vezes você não vai encontrar o melaço de cana num preço acessível, mas eu encontro rapadura, eu encontro açúcar mascavo. Então, se eu trago uma receita, e aí tem lá melaço de cana, você fala, poxa, se não tiver melaço, eu não vou fazer, né? Então, é muito melhor você buscar uma receita que te atenda, né, dentro da sua necessidade, né? E essas receitas prontas, elas já levam em consideração essa relação carbono-nitrogênio, tá? E caso eu tenha um ingrediente novo que não está nessa receita, eu posso pesquisar a relação carbono-nitrogênio desse e ver, por exemplo, a porção que eu utilizaria em relação ao farelo de milho, por exemplo. Tá? Então, digamos que eu encontrei farelo de sorgo, tem uma relação carbono-nitrogênio maior do que a farelo de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar proporcionalmente a minha fonte de nitrogênio, quando eu utilizo um farelo de sorgo. Tá? E sobre fontes, cara, para comprar, né, esses materiais, geralmente eu procuro casas agropecuárias, tá, que fornecem opções para alimentação animal. Tá? Geralmente, esses farelos são muito utilizados na alimentação animal. Né? Então, eu posso ir, por exemplo, numa casa agropecuária, e assim, os farelos que eu mais gosto de utilizar são os farelos de milho e soja. Tá? E aí, já respondendo também aqui uma dúvida aqui do Ricardo, farelos comerciais normalmente são de origem transgênica e com resíduos da agricultura industrial. Sim, Ricardo, são. Porém, também já foi comprovado que quando eu pego, por exemplo, um farelo de milho transgênico, no processo de decomposição microbiana, as bactérias consomem, tá? O que tinha ali de transgênico. E consomem também o que tinha ali de resíduos de agrotóxicos, por exemplo, de agroquímicos. Tá? Claro que tem alguns agrotóxicos que são mais persistentes, né? São mais difíceis de serem quebrados. Mas quando eu coloco isso numa comunidade microbiana biodiversa, esses micro-organismos, eles possuem a capacidade de quebrar essas moléculas. Né? E aí, durante o processo, vai quebrando essas moléculas e, ao final, eu tenho um produto isento, tá? de restos de transgênicos, restos de agrotóxicos. Tá? Então, em relação a isso, pode ficar mais tranquilo. Tá? Então, geralmente, o que é que eu recomendo? Busca a fonte mais barata. Né? Então, hoje, por exemplo, você encontrar um farelo de milho orgânico é praticamente impossível. Né? Você buscar, por exemplo, farelo de soja orgânico, cara, é impossível achar. Né? Quem produz isso já destina direto para o pessoal que produz animal orgânico. Né? Ele já tem um contrato ali que eles já oferecem isso. Então, nem chega numa casa agropecuária.
né? Então, é interessante a gente sempre trabalhar com o recurso que a gente tem mais próximo, mais barato. Então, por exemplo, eu não tenho acesso tão grande a esses farelos num preço bom, mas eu tenho mandioca na minha propriedade. Então, às vezes, eu posso ir lá e triturar a mandioca, a raiz dela vai ser uma fonte de carbono, a parte aérea vai ser uma fonte de nitrogênio. Né? Eu trituro aquilo ali tudo e também vai me servir. Tá? Por isso que eu não gosto de trazer receitas prontas, porque acaba que a gente pensa engessado. Né? Então, pensar, se eu não fizer dessa forma, não tem outra forma de fazer. Tá? Então, o bocashi, ele permite, né, essa diversidade de fontes. Tá? Beleza, pessoal? Aí dúvidas podem ficar à vontade, tá? E aí, pessoal, a fermentação aeróbica, então eu posso fazer o bocashi sólido, o bocashi líquido, né? E eu dou preferência para a aeróbica. Oi, levantou a mão. Floresta. Não, eu acho que só faltou a parte, não sei se chegou a responder, ou se eu não prestei atenção, mas sobre o que o André perguntou do 30 para 1, né? Assim, falei, geralmente na receita já leva em consideração isso, tá? Já leva em consideração essa relação de 30 para 1, por que 30 para 1, né? Eu acho que isso eu não respondi mesmo. As bactérias, elas têm uma relação, bactérias e fungos, tá? Fungos é uma relação mais ou menos de 15 carbonos para 1 nitrogênio, e bactéria 10 carbonos para 1 nitrogênio. Para ele, isso é a composição do micro-organismo. Então, se esse micro-organismo tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, para ele utilizar como fonte de energia, ele não vai conseguir crescer tão bem. Então, quanto mais próxima, né, então, esse 30 para 1 que a gente fala, um número mágico, né, é o que o micro-organismo cresce melhor. Né? Então, ele vai, ao final do período de decomposição, ele vai incorporar esse carbono e nitrogênio, né, na sua população, e vai ficar ali uma bactéria por volta de 10 para 1, e aquelas 20 moléculas de carbono, por exemplo, que foram perdidas, na verdade, ele utilizou como fonte de energia, para respirar, para se multiplicar, etc. Tá? Essa relação 30 para 1 é igual a gente pegar, por exemplo, um alimento que é fácil de digerir, né? É mais fácil de digerir para a gente, ou a gente pegar, sei lá, uma mandioca não cozida e querer comer ela inteira. Ou eu já pegar uma mandioca cozida, mais ou menos isso. Tá? Então, se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio muito alta, é uma fonte de alimento que não está disponível ali diretamente para o micro-organismo. Mas quando eu reduzo essa relação carbono-nitrogênio, isso está mais disponível para o micro-organismo, tá? Para ele consumir, crescer, né, gerar energia e se multiplicar. Oi, Nelson. Levanta a mão. Desculpa estar interrompendo aí essa explicação que está bem interessante, viu, Túlio? E você tira o chapéu aí, você sabe disso. Mas completando também a resposta a pergunta do André, quando ele falou mais ou menos como se fosse uma proporção dos componentes que ele utilizar, não tem nada a ver com a questão de 30 quilos de tal produto para 1 quilo de tal produto. O que está querendo falar, André, é que é o seguinte, dependendo da parte vegetal que você vai utilizar, do farelo de, sei lá, torta de mamona, ou farelo de soja, isso já é o componente estrutural da própria planta, tá? Então, na planta, ele vai ter essa composição, isso aí você pode pegar na literatura, tá? Então, vamos supor que a soja, por ela mesmo, na estrutura dela, a cada 30 moléculas de carbono, ela vai ter uma de nitrogênio. Isso então, não está ligado à quantidade de produto que você vai misturar, tá? Então, dependendo da matéria-prima que você vai utilizar, essa matéria-prima já está lá, agregado as 30 moléculas de carbono ou as 20 moléculas de carbono para uma molécula de nitrogênio, né? E isso vai facilitar todo o processo de disponibilização do nitrogênio para ser absorvido. Porque quando tem um processo de mineralização, o que ocorre? Quando você tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, ele passa por um processo de mineralização, mas ao mesmo tempo que passa pelo processo de mineralização, pode ocorrer o processo de imobilização desse nitrogênio. E aí esse nitrogênio não vai estar disponível, né? Ele vai estar imobilizado no solo. E isso vai impossibilitar a absorção desse nitrogênio, que é o que nós mais
queremos, né? Pela cultura desejada. Eu não sei se eu consegui também dar uma leve contribuição nessa sua palestra aí, bem interessante, viu, Túlio? Bom, Nelson, você sempre agregando aí com informações bem técnicas. Exatamente isso, né? Então, uma soja, por exemplo, tem uma relação carbono-nitrogênio muito menor do que o milho, por exemplo, né? Então, assim, é a composição mesmo do próprio vegetal, né? Mas perfeito a colocação, Nelson. Vamos dar continuidade aqui, pessoal, para não estender muito. Então, a fermentação aeróbica é o que eu sempre recomendo, tá? Ele é um processo mais rápido, porém, ele, no caso do bocashi sólido, ele precisa de revolvimento a partir do segundo dia, tá? E a gente precisa monitorar a temperatura para essa temperatura não exceder ali os 55 graus. E aí eu posso comprar até um termômetro, esse mesmo que é utilizado culinário, né, para monitorar essa temperatura, tá? Então esse termômetro é bem baratinho, na internet custa uns 15, 20 reais, e eu consigo monitorar essa temperatura. Quando chega próximo de 50 graus, o que eu tenho que fazer? Revolver. Tá? É um revolvimento quase que diário, tá? No processo do bocashi sólido. O processo de bocashi sólido, ele precisa de muita mão de obra, por isso que eu dou preferência sempre ao bocashi líquido, tá? Porque o processo de produção dele é bem facilitado. Tá? Já a fermentação anaeróbica, né, eu não preciso de revolvimento, a temperatura ela é mantida, né, então não tem muito problema com a temperatura, tá? Mantida dentro do próprio saco ali, né? E ele fica pronto entre 15 e 20 dias, diferentemente do bocashi aeróbico, que ele fica pronto por volta de 5 a 7 dias. Então, o processo de fermentação anaeróbica, ele também é mais longo. Tá? E ambos precisam de um local para armazenar. Né? E para produção também. Geralmente, o local de produção tem que ser um local protegido da luz, tá? Da insolação solar direta. Tá? Então, geralmente, a gente faz isso num barracão protegido. Tá? E aí, pessoal, para passar rapidamente aqui, né, não poderia deixar de falar sobre as microalgas, né, ainda mais a oportunidade que o Alexandre convida, né, sempre que ele me convida, né, Alexandre, ou não é sempre que eu posso também, né, acabo viajando bastante. A gente tem um projeto, né, hoje, eu sou fundador, junto com meu sócio, Dago, da Biotech Land, que a gente traz hoje uma nova tecnologia para a agricultura, que são as microalgas, né. Então, aqui é uma imagem de um fotobioreator, né, foto porque a gente utiliza a luz do sol, para crescer as algas, né. E aqui são microalgas. Essa alga que a gente trabalha é uma paraclorela, ela é muito similar à clorela, que já é utilizada na alimentação humana, né, porém essa alga ela cresce no solo, a gente isolou ela do solo, multiplica ela nesses sistemas, né, então um meio de cultura sem contaminantes, um inóculo puro, um sistema limpo, sanitizado, né? E aí a gente multiplica essas microalgas e retorna com elas para o solo. Tá? E aí falando rapidamente aqui, então, aqui um pouco dos programas que a gente passou enquanto Biotech Land, né? A gente já participou de vários programas de aceleração, Connect Startup, Start BSB, Catalisa, Aceleradora Sem Mais da Ambev, né? Programas da Shell e Nova Amazônia, a gente já participou de vários. A gente já foi listado como Biotech Land entre as 101 empresas agrícolas mais inovadoras do mundo, ou do Brasil, né, segundo a Futurology, e a gente teve uma matéria também no Valor Econômico mostrando as 11 Green Techs, né, com capacidade de ajudar o Brasil a reduzir as emissões de carbono. Por quê? Porque as microalgas são os micro-organismos fotossintetizantes mais eficientes que existem. Né? Então, se eu pegar 1 hectare de alga, consegue fixar mais carbono do que 1 hectare de cana-de-açúcar, por exemplo. Claro que isso vai gerar uma despesa alta, né, para a gente produzir essa quantidade de microalga. Mas cerca de 50% do oxigênio que a gente respira são produzidos pelas microalgas, tá? Tanto no solo quanto no oceano, principalmente no oceano. Então, é um organismo unicelular fotossintetizante, então essa imagem que a gente consegue ver ela no microscópio, né, e só é possível ver ela no microscópio, né, então ela faz fotossíntese, então tudo que uma planta precisa, as microalgas contêm, então ela é um ancestral em comum das plantas. Então, antes das plantas superiores existirem, os primeiros organismos fotossintetizantes eram as algas, e aí existem algas que são classificadas como cianobactérias, que são mais parecidas com bactérias, e as eucarióticas, que
teoricamente são mais parecidas com fungos, né, no metabolismo. Mas essa alga que a gente trabalha, ela é um organismo eucarioto, então tem uma parede celular vegetal, então é super resistente a alta temperatura, a baixa umidade, a radiação UV, né? Então a gente pode aplicar as algas sem grandes problemas durante o pico ali de insolação, né, do dia, então pode aplicar ali 2, 3 horas da tarde sem muitos problemas, né? E as algas, elas promovem essa diversidade e atividade microbiana no solo. E quando a gente faz a aplicação, expressa o potencial genético das culturas. Então as culturas têm um potencial genético, né, de produção. E quando a gente faz essa aplicação, a gente consegue explorar esse potencial genético. Quando a gente faz a aplicação das algas, forma um biofilme no solo, né? Na literatura é chamado de crosta biológica do solo, ou Soil Biological Crust. Se alguém quiser pesquisar isso, coloca crosta biológica do solo em inglês, né, que vocês conseguem encontrar vários artigos falando disso. E o que é essa crosta biológica? É uma associação de algas, fungos e bactérias. Elas se associam, as algas fazendo fotossíntese e liberando esse carbono oriundo da fotossíntese ali no solo. Em troca, as bactérias e fungos vão liberando minerais para essas algas. Então, é uma relação simbiótica, é uma simbiose, onde tem algas, fungos e bactérias coabitando o solo e se ajudando, né? Então, as algas fornecem carbono, fungos e bactérias fornecem minerais, né, que as algas precisam para crescer, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio, etc. E isso forma uma teia no solo, né? E o que seria isso, né, essa crosta biológica? Seria o que a gente vê naturalmente na mata. Se você vê na mata, você encontra isso, né? Se tem algum solo exposto ali que não está coberto por folha, você consegue observar isso. Você consegue ver alga crescendo nas pedras, né, nas rochas. Você consegue ver alga crescendo na casca das árvores. Naquilo ali são tudo algas, ou associações de algas e fungos, que são formados os líquens, né? Então, líquen nada mais é do que uma microalga associada a um fungo, né? E aí formam esses líquens. Então, as algas, elas já estão presentes no solo, né, antes mesmo de existir solo, quando era tudo rocha, né? E por que o pessoal fala muito pouco de microalga, né? Porque a gente fala que o organismo foi esquecido do solo. Então, as pessoas acabaram esquecendo que existia microalga no solo e falando muito mais de fungos, bactérias, vírus, nematóides, né? Mas as algas sempre estiveram ali presentes. Então, eu mesmo já isolei mais de 10 espécies diferentes de alga no solo. E as áreas de agricultura orgânica, as áreas de agroflorestas são as melhores áreas para a gente coletar alga, que ali não tem entrada de químicos, principalmente herbicidas. E os herbicidas que têm sido utilizados hoje na agricultura estão acabando com as algas do solo, tá? E com as funções que elas cumprem no solo, tá? Principalmente de fornecer carbono no solo e gerar oxigênio, né? Então, imaginem que ela está fazendo fotossíntese numa camada muito superficial, que vai no máximo até 5 centímetros de profundidade. Elas estão fornecendo oxigênio para essa comunidade microbiana, né, com bactérias e fungos. E qual o potencial, né, biotecnológico dessas microalgas? Então, elas têm efeito biofertilizante, aumentando a disponibilidade de nutrientes, aumentando a fixação de nitrogênio. Elas têm efeito de condicionador de solo, removendo, por exemplo, poluentes, né, aumentando a atividade biológica e aumentando algumas funções do solo, né, funções ecológicas do solo, né, como, por exemplo, filtrar água, né, tornar a água mais limpa. Né, é uma função ecológica do solo. E efeito bioestimulante, né, então, quando a gente faz a aplicação dessas algas via folha, né, a gente faz doses de 1 a 2 litros por hectare, aplicada via folha, a gente tem um efeito de estímulo do crescimento, um estímulo da absorção de nutrientes, e um estímulo também da tolerância ao estresse abiótico, né, seja por estresse hídrico ou temperatura. As microalgas poderão ser um dia insumo para o sistema hidropônico, 100% orgânico certificável? Sim, a gente já fez alguns ensaios em hidroponia, eu vou até trazer aqui, tá? Um pouco mais à frente. E a indução de resistência sistêmica, né, que seria uma indução da planta que ela ativa o seu metabolismo, a gente chama de metabolismo secundário, né, que é o metabolismo de defesa das plantas, para elas se protegerem contra pragas e doenças, né? Ela ativa esse metabolismo, então a planta naturalmente ela já tem esse metabolismo, né, de se proteger de pragas e doenças, mas muitas vezes ele não está ativo. Quando a gente faz a aplicação de algumas cepas de microalgas, a gente tem esse potencial. E aí, por que é interessante a gente trabalhar com essas microalgas aplicadas no solo também? Então, aqui nessas imagens, essas duas imagens, né, mostram
aqui grupos de bactérias que são promovidas quando a gente aplica essas microalgas no solo, então proteobactérias, bacteriodetes, então eu mudo a composição desse solo, então eu aumento a população de algumas bactérias no solo, mas eu também aumento a diversidade. Esses pontinhos aqui embaixo, né, alfa-proteobactérias, beta-proteobactérias, gama, flavobactéria, actinobactérias, outras metilobactérias, são bactérias que eu promovo no solo. Então, eu promovo a diversidade do solo e forneço vida para esse solo. Né? Por quê? Essa última imagem aqui, que eu estou passando o mouse, é uma única célula de alga, e esses pontinhos azuis são células bacterianas. Só para a gente ter uma dimensão de quanto que a alga é maior que uma bactéria. Então, uma alga chega a ser, né, essa que a gente trabalha, a clorela, chega a ser 1000 vezes maior do que uma bactéria. Então, elas conseguem nutrir centenas de células bacterianas, tá? Fornecer vida, é como se fosse uma mãe para as bactérias no solo. Eu estou fornecendo oxigênio e carbono, que é tudo que uma bactéria precisa para crescer. Tá? Claro que ela precisa de outras coisas, né? Mas isso é a base, né, do crescimento dela. E aí a gente tem hoje, né, dentro da Biotecnid, 2 modelos, né? A gente instala essa estrutura nas fazendas, então hoje a gente tem algumas unidades instaladas, ainda em projetos pilotos, né? Mas aqui são fotos, né, de clientes que a gente já atende, né? Então eles podem produzir as microalgas na fazenda, reduzindo o custo. Então, por exemplo, 1 litro hoje de uma microalga, um extrato, né, não é nem ela viva, importado dos Estados Unidos, chega a R$120 o litro. Né? Enquanto aqui eu consigo multiplicar por 10% disso, talvez menos. 10, 11 reais o litro multiplicado. Então, isso é muito mais barato, tá, do que o processo de produção de microalga. E isso é uma grande inovação, porque a gente está trazendo um produto que normalmente é caro, né? Se você for comprar uma cápsula de clorela na farmácia, você vai estar pagando mais de R$1.200 no quilo, né, dessas cápsulas. Enquanto a gente consegue, né, produzir essas algas de uma forma muito mais econômica, muito mais barata. Tecnologia nacional. Tá? E a gente também tem o produto pronto, né, que a gente fala on demand, né, sob demanda. A gente entrega o produto pronto para uso também. E aí, trazendo alguns resultados, eu não vou trazer resultados aqui de grandes culturas, que eu acho que não é o público, tá? Grandes culturas, eu falo soja, milho, algodão, né, cana. Vou trazer alguns resultados, mostrando, por exemplo, aqui foi uma demanda da Ambev, né? Então, a Ambev chegou para a gente falando, olha, a gente tem problema de fusário na cevada, se vocês conseguirem resolver esse problema para a gente, vai ser uma boa. E aí a gente testou, e a gente viu que a alga, ela inibe o crescimento de fusário. Para quem não sabe, fusário, ele é um fungo que causa uma podridão radicular, né? Nos estágios mais iniciais, mas em algumas plantas que eles não matam a planta logo no início, ele vai colonizando a planta desde o sistema radicular até o grão, e esse fusário chega no grão. E quando ele chega no grão, o grão ele perde a capacidade de germinar, ele morre. Né? Então esse grão, ele, além de morrer, ele contamina os grãos que ainda estão vivos. Né? Para o abacaxi deve ser bom também. Sim, perfeito, né? Então, claro que a gente tem, vou trazer outro resultado aqui, né? Por exemplo, a gente trabalhando junto com o tricoderma, né? Então, aqui foi um tratamento da semente de cevada, junto com o tratamento químico que a gente ganhou, né? Mas quando eu coloco tricofite aqui, né, que é um produto nosso à base de tricoderma, a gente tem um efeito de germinação melhor. Então, um organismo só, ele não existe uma bala de prata, né? Que eu vou pegar ali e vou resolver meu problema. Mas quando eu vou associando tecnologias, então, tricoderma, junto, seria sempre preventivo, né? Biológico, a gente sempre trabalha com aplicação preventiva. Então, eu trabalho junto com tricoderma, junto com as algas, e às vezes eu trabalho com algum bacilos, com Bacillus subtilis, ou alguns lactobacilos, ou EM, ou bocashi, eu consigo estar colonizando esse solo com micro-organismos que vão combater esse fusário, né, que vão competir por espaço, né, que vão competir por nutrientes, que vai colonizar a estrutura reprodutiva do fusário, no caso, os esporos, né. Então, o tricoderma tem essa capacidade também de ir lá e colonizar, não deixar aquela semente do fusário germinar, né, que seria o esporo dele. E aí, quando a gente faz aplicações foliares, né, aqui está falando de Giberella, né, Giberella é o fusário na parte aérea, tá? Quando a gente fez aplicações do PrimaFest, 4 aplicações, né, a gente teve uma redução do fusário na parte aérea da cevada.
né, mostrando que as microalgas, elas também têm efeito de controle de doenças. E a gente já fez vários trabalhos, vou trazer alguns aqui também, que onde a gente fez aplicações em mudas de cacau e cupuaçu. Esse é um projeto nosso lá na Amazônia, né? A gente trabalha junto com a Ecoporé, que é um viveiro de reflorestamento da Amazônia, onde a gente fez um trabalho de produção de mudas, né, de cacau, cupuaçu e outros também. Tá? E o que a gente observou? Aumenta o diâmetro, né, do coleto, né? Aumenta o número de folhas das mudas quando a gente aplica, aumenta a altura de planta. Então, isso acaba gerando uma muda mais rápida. Né? Imagina uma muda ter que ficar 180 dias no viveiro. Se eu reduzo 20 dias, isso para o viveiro é fantástico, né? Porque eu estou conseguindo aumentar a minha capacidade produtiva na mesma área. Né? Então, a gente já fez vários ensaios com viveiros, estou trazendo só alguns. A gente fez alguns trabalhos também na produção de pitaia, né? E o que a gente conseguiu observar? A pitaia, geralmente, ela leva em torno de 2 anos, né? Nas melhores condições para ela produzir. Quando a gente aplicou a microalga, a gente viu que deu uma antecipada no ciclo, então por volta de 1 ano e meio a gente conseguiu ter produção. Aumentou a massa fresca, quando a gente aplicou as microalgas, aumentou a massa fresca de frutos, de 329 para 360, quase 10% de incremento. Aumentou um pouco o diâmetro, mas pouca coisa, mas o principal, aumentou o açúcar da fruta. A fruta ficou mais saborosa, né? Ela ficou mais doce. Então, isso, pensando no mercado de fruticultura, a gente consegue ter ganhos, né, de qualidade da fruta com a utilização de microalgas, porque as microalgas elas vão fornecer o que as plantas precisam para crescer. Né? E aí a planta consegue economizar energia e destinar essa energia para a produção de frutos. E aí, só para contextualizar, então, hoje a gente está junto com a Solubio. A Solubio hoje tem a maior e mais moderna fábrica de bioinsumos da América Latina. Né? A gente tem uma unidade de produção de algas em Jataí, né, que é a nossa fábrica, e a gente está hoje montando um centro de pesquisa e desenvolvimento de microalgas, junto com a Soluçais, que é o nosso centro de pesquisa, que é liderado pela Rose Monerá. A Rose Monerá aposentou da Embrapa, 34 anos de Embrapa, desenvolveu bacilos thuringienses. Então, a gente está montando hoje o nosso laboratório de P&D em Brasília, ali no SAAN. Também fica o convite, quem quiser um dia ir lá conhecer, fica à vontade. Tá? A gente pode conhecer tanto o P&D, quanto se alguém tiver em Jataí também algum dia, né, Jataí, Goiás, fica o convite também para conhecer nossa fábrica. Então, qual é o diferencial hoje da gente? A gente desenvolve tecnologia própria e busca o melhor custo-benefício do mercado, né, na produção de microalgas. Então, enquanto está chegando produtos na casa de R$ 120 o litro, a gente está entregando produtos hoje on farm a menos de R$ 10 o litro. A gente é a primeira empresa no Brasil especializada em produção de microalgas para a agricultura e é a única empresa também no mercado nacional a oferecer a possibilidade de produção de microalgas on farm. Então, só mostrar aqui a equipe, passou rapidamente. A equipe hoje ela é bem reduzida, né? Acaba que a produção fica muito mais com a Solubio, né? Mas a gente tem uma participação também. Então, eu e o Dagon somos os fundadores, né? Então, o Dagon ele é doutor em biotecnologia, tem mais de 13 anos de experiência no cultivo de algas. Eu, agrônomo, né? Sou diretor técnico, também já bastante anos de experiência na agricultura, mais de 10 anos. A Laura é nossa analista de produção, também mestre em microbiologia, também já trabalhou com microalgas, ela é colombiana. E o Eliel, que é nosso assistente de produção, né? E a gente está com uma vaga aberta também para mais um assistente, lá em Jataí. Então é isso, deixa aí meus contatos, e-mail, telefone, tá? Quem quiser entrar em contato comigo pode ficar à vontade. Comentários, sugestões, críticas, podem ficar à vontade. Tá bom? Agradeço demais a oportunidade, obrigado, Alexandre, obrigado, Nelson, também pela participação, André, todos que perguntaram. Aí fico aberto aí a dúvidas, comentários. Boa. Vamos lá, vamos lá. Queria parabenizar aí, Tulião. Eu conhecia já há algum tempo aí esse teu trabalho, mas não sabia já desses avanços. Eu acho que esses dados que você trouxe da pesquisa aí são bem interessantes e que realmente podem ser uma solução aí para vários desafios que alguns produtores vão tendo, né? No caso da fusariose me chamou muita atenção, cara, porque no abacaxi é um problema grave, né? No abacaxi, a gente pegou fusário, você pode comprometer aí todo o seu pomar. Então, eu tive um problema com fusário e primeiro começa já na muda, né? Você já tem que ter uma muda isenta.
Mas eu tô interessado aí, cara, de ver, depois eu vejo contigo como é que faz para fazer para pegar vou ter que pegar todas as orientações, né? Qual que vai ser a aplicação, a dose, quantidade de produto, mas com certeza para o abacaxi, que é uma das culturas que eu estou focando no meu sítio, eu quero fazer uma utilização aí, porque no convencional a galera taca veneno, né? E hoje a gente não tem mudas de muita qualidade ainda para a cultura. Então, infelizmente, a gente traz esses patógenos aí já de fora e, e o negócio é controle, né? Então, me interessou bastante essa parte aí do controle da fusária, me chamou muita atenção também a questão do aumento da qualidade do fruto aí da pitaia também. Então, muito legal, cara. Parabéns, eu acho que tem um mercado grande aí para vocês. É interessante que vocês conseguiram já expandir aí, porque imagino que um dos desafios também deve ser essa questão da produção, né? Um investimento alto aí para conseguir ter todos esses materiais de seguindo esses protocolos que você falou aí da Anvisa e tudo. E com certeza vai surgir um interesse aí no pessoal dos Guardiões. Então, alguns grande parte não conseguiu ainda participar hoje. E depois você compartilha, cara, essa apresentação aí, porque aí eu troco uma ideia com uma galera lá também, que eu já vi um potencial aí de algumas pessoas estarem se interessando aí também pelo produto de vocês. Perfeito, Xande. Hoje a gente ainda está muito focado, né, nas grandes culturas, né? E também é uma coisa que a gente, né, tem que entender, né? Cara, se eu ficar trabalhando só com agricultores familiares, a gente nunca escala o negócio. Claro que é importante a gente destinar essas tecnologias para a agricultura familiar, então, por isso que a gente tem um produto pronto, mas hoje, para ter uma ideia, um farm de alga, assim, tem uma aplicação muito intensiva, que não é recomendado, ou a gente aplica em uma área mínima que ele precisa ter por volta de 3.000 hectares de área cultivada. Né? Se ele faz 2 safras, ele pode ter 1.500 hectares. Então, assim, a gente trabalha hoje com grandes produtores. Né? Mas, para a agricultura familiar, a gente tem o produto pronto, né? A gente tem parceiros hoje também para estar atendendo, né, esse público. A gente ainda não está com certificado orgânico ainda do produto, então ele ainda tem o selo, né? A gente está buscando juntar o IBD, o selo de orgânico, né? Então, a gente está nesse processo ainda, é um processo um pouco lento, demorado, mas sim, fico à disposição para fazer ensaios, testes, tá? Até mesmo, enfim, solucionar alguns problemas, né? Às vezes na muda a gente pode pensar em algum projeto de pesquisa também. Tem o Matheus aí da fruticultura, também já levei lá para o pessoal da fruticultura também para a gente fazer alguns ensaios. Matheus já fez alguns ensaios também lá na área dele, fica me pedindo produto, né, Matheus? Estou devendo aí produto para ele também. Então, a gente faz, né, esse trabalho, sim, com certeza, e é importante, né, a gente democratizar essas tecnologias. Embora hoje, né, só para vocês terem, né, o investimento na fábrica hoje foi na casa de mais de 6 dígitos, né? A gente está falando de mais de 1 milhão investido na produção. Então, para ter retorno disso na agricultura familiar, ainda é muito desafiador, né? Já é novo para o mercado agro, as microalgas. Se eu estivesse trabalhando só com a agricultura familiar, talvez era inviável, né? Então, a gente talvez tenha que empoderar os agricultores a produzir esses insumos na fazenda de forma mais artesanal, claro, né, para não precisar de um investimento tão grande, mas de forma eficiente. E para isso a gente precisa ter acompanhamento técnico, assistência técnica. Né? Então o grande desafio hoje é esse, né? Mas sim, a gente tem resultados fantásticos hoje para controle de pitching. Acabei não trazendo aqui na apresentação, né? Pensei que tinha colocado, mas acabei não colocando, respondendo também a dúvida ali sobre o sistema hidropônico. A gente já viu o controle de pitching, né, no sistema hidropônico. Então, pitching é um fungo também que causa podridão radicular e que ele se propaga em condições de alta temperatura. Né? Então, ali os meses de setembro, outubro, para quem faz produção hidropônica, é onde a gente tem maior ataque de pitching na cultura da alface. A gente já viu que as algas têm efeito de inibir o crescimento de pitching, enquanto aumenta a produção, aumenta o número de raízes, aumenta o número de folhas, né? Então, tem um potencial fantástico. O Ricardo colocou aqui a aplicabilidade desses produtos para controle de vassoura de bruxa. Também é interessante esse tipo de pesquisa, né?
A gente carece de parceiros hoje, né, para realizar pesquisa, porque eu estou muito focado ainda no agro tradicional, né, soja, milho, algodão, cana, que é hoje, né, felizmente ou infelizmente, o que hoje mais se aplica biológico, né, que mais compra biológico. Então, felizmente, porque eles estão buscando essas tecnologias, né, mas a gente acaba não tendo muito tempo, né, para fazer pesquisa para outras aplicações, né, principalmente cacau, abacaxi, outras culturas, feijão, né, feijão, até alguns grandes produtores fazem aplicação, mas ainda é áreas muito inexpressivas frente às grandes culturas. Então, a gente acaba focando muito nisso, e aí depois, claro, que o negócio estiver mais caminhado, né, mais andando, aí a gente consegue fazer essas outras pesquisas, né. E o Ricardo também comentou aqui, as populações tradicionais carecem de insumos agroecológicos que possam substituir os químicos. E aí, Ricardo, eu gosto de sempre falar, com a Revolução Verde, o conhecimento tradicional ele foi perdido ou esquecido, né. E aí, o que a gente tem que fazer? Empoderar de novo, pegar esses conhecimentos tradicionais que os povos já tinham, né, e recapitular esse conhecimento, né, trazer novamente esse conhecimento. Então, o pessoal já fazia aplicação de esterco de vaca curtido lá na água já há muitos anos. Por que pararam? E por que pararam de utilizar alguns biofertilizantes que eram produzidos na fazenda? Então, trazer esses conhecimentos que já são amplamente divulgados, tem livros, tem tudo, e trazer isso de novo para as comunidades, né? Então, eu falo que o maior desafio hoje é a assistência técnica, né? São profissionais capacitados, claro, mas que recebam, tenham uma remuneração para atender esses pequenos agricultores. E a gente tem iniciativas muito boas, como o próprio Senar, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que eles prestam essa assistência. Só que muitas vezes a gente não tem profissionais formados com a mentalidade da agroecologia. Então, eu atuo nas duas frentes, né? Tanto formando profissionais, né, porque eu vejo a importância disso, quanto também prestando essa assistência lá para o produtor, né? Então, a gente precisa ter essas duas frentes, né? E aí o John perguntou como podemos trabalhar para realizar um sistema de produção de microalgas na Costa Rica. Olha, a gente já recebemos uma proposta, tá, de fazer um sistema na Costa Rica, se eu não me engano, para a produção de banana, que também sofre muito com fusário, né? Mas entre em contato comigo, tá? A gente pode conversar, dependendo da cultura, etc. Hoje a gente está muito mais focado no Brasil e as primeiras atividades a gente está iniciando também no Paraguai, né? Então, começou ano passado e esse ano. A gente também está aplicando bastante na cultura do arroz, tá? Lá no Paraguai. Então, dependendo da cultura que tiver na Costa Rica, né, do tamanho, da escala, a gente pode pensar um projeto, sim. Tá bom? É isso, pessoal. Mais dúvidas? Mais alguma coisa, Alexandre? O Nelson? já está com a mão levantada aí. O André. Oi, André. Não, então, queria mais agradecer, Túlio, pela apresentação. Eu acho que agregou muito aí você trazer essa importância das microalgas no solo, né? Que a gente realmente pensa muito em algas, em microalgas mais ligadas ao ambiente aquático, né? Então, perfeito, agregou muito e a importância delas para outras aplicabilidades, então, que a empresa também faz, legal. Saber que também tem empresa com esse pensamento podendo, se capacitando para atender, né, grandes produtores, porque aí a gente começa, né, a criar aquela mudança de paradigma que a gente falou no início aí, para quem estava, que a gente precisa, né? Então, assim, qual é a maior parte de cobertura hoje no Brasil? Né? A agricultura toma grande parte, então, que essa cobertura tenha pelo menos esses conhecimentos básicos que estão chegando aí, técnicos, tem a cobertura vegetal, tem a aplicação tem a biomassa, tem a aplicação de bioalgas, de bioinsumos, né, e a troca, e aí a gente vai chegar nesse paradigma novo que ufa, pelo menos a gente tem uma agricultura que está mantendo, né, nossa riqueza, né, tornando a nossa comida mais saudável, a gente vai perceber essa mudança nas plantas, e nos frutos, e nos cereais, e tudo, né, então a gente tem que divulgar realmente, parabéns aí por divulgar essas novidades e essas aplicabilidades aí para a gente, obrigado. Bom, eu que agradeço, André.
Foi de bola. Boa, boa, galera. É isso aí, Tulião. Porra, brigadão, cara. Você que está agitado, tá no meio de um evento aí, tá. Onde é que você tá mesmo, cara? Você falou? Em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Chapadão. Rodei uns 750 quilômetros ontem para chegar aqui pro evento. Boa, cara. Fico feliz aí com o desenvolvimento aí da Biotechland. Vocês desde o início aí bem engajados. Bom que estão já atendendo esses grandes produtores. A gente precisa mesmo, querendo ou não. É uma importância nossa, até como agrônomo aí, é uma responsabilidade, né? A gente melhorar os meios agrícolas aí, proporcionar alimento de verdade. Então, parabéns. Parece que o Ricardo teve uma última pergunta aí. Pode falar, Ricardo. Então, Pode, tirou a mãozinha. Se quiser falar, pode falar, viu, Ricardo? Avisar para o John. Perfeito. Opa, Estão me escutando agora? estamos sim. Ah, tá, que eu estava com o JBL aqui acionado, ele mascara aqui o microfone do celular. Mas não há nenhuma pergunta, quer dizer, existem várias, né, mas não é um momento oportuno para isso, teremos outras oportunidades, mas eu queria agradecer esse momento aqui, que foi extremamente enriquecedor para mim, na região que eu estou, com a carência que nós temos aqui. Quem trabalha nos sistemas agroecológicos sabe que o desafio de contarmos com insumos que sejam efetivos, porque é muito difícil você, perante já um produtor convencional, esse que já está acostumado com o agroquímico, você apresentar um insumo que demanda tempo, demanda pesquisa, demanda uma outra visão sobre a forma com que você vai lidar com a cultura. Agora, você imagina com populações tradicionais, né? Embora eles tenham, com relação à minha pessoa, pelo menos, eles têm muito mais sabedoria do que eu, ainda não tenho essa sabedoria que eles têm, tenho aprendido muito com eles, mas isso que tu colocaste, Túlio, é o resgate dessa sabedoria ancestral, que pode ter certeza que há muito ainda a ser explorado e tem que ser valorizado esse conhecimento, né? Ainda mais na nossa região, que é riquíssima culturalmente, são várias etnias, né? Desde origem indígena, os quilombolas e os caboclos aqui da região. Mas muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme conhecê-los e espero conhecê-los pessoalmente um dia. certeza, Ricardo. Me sigam aí também no Instagram, pessoal, é tuliomoreira.agro, podem me seguir lá no Instagram, mandar as perguntas, tá, por lá, se for a preferência de vocês. A Maria Dalva perguntou aqui, a litotâmia é uma dessas algas para uso no solo, é possível utilizá-la no preparo de biofertilizante? Sim, tá? A litotâmia, ela é uma alga nacional, né, a gente fala, então, ela tem uma produção hoje muito forte ali na região de Santa Catarina, Rio de Janeiro, né, então, essa também, já vi algumas empresas trabalhando ali, ela pode ser utilizada, tá? O que eu vejo, né, de maior desafio é o custo de trazer isso de regiões litorâneas para o centro, né? Geralmente, por exemplo, eu moro em Lusiânia, né, na região central, então a maior parte da agricultura ocorre na região central do continente. Então, o custo de trazer, né, de coletar, né, que é o processo manual, de trazer isso, é um custo muito alto, né? Então, muitas vezes chega o produto a 50, 60 reais o litro ou mais, né? Então, o maior desafio que eu vejo é o custo. Mas sim, é possível, tá, utilizá-la no preparo de biofertilizantes, elas têm biomoléculas incríveis, né? Então, pode ser utilizado sim. Porém, eu acho que é um uso que não valoriza o produto, tá? É muito melhor você utilizar a litotâmia, o extrato de alga direto, do que você colocar ela como fonte de biomoléculas, etc., em um biofertilizante, dependendo do biofertilizante que você for utilizar. Porque ela, por si só, já é um biofertilizante, né? Então, não preciso processar ela para estar utilizando, tá? Para aplicar. Ela já é um produto processado, né? Então, eu tenho que fazer a extração dela já. E assim que eu colho ela do mar, eu já tenho que fazer esse processo de extração muito rápido, senão eu perco ela também, né? Então, o produto de litotâmico que a gente tem acesso já é um produto já processado. Tá? Então, pode ser utilizado direto. Tá? Para biofertilizante, um bocache, por exemplo, colocar dentro do bocache, eu já não vejo muita aplicabilidade. Tá bom? Obrigado, Marizão. Nelson aí vai fechar, Nelson?
Túlio, na verdade eu gostaria, né, de parabenizar aí toda a equipe da Biotecland e fazer só um comentário do quanto eu fiquei feliz em ver, acompanhando o seu Instagram, a presença da Biotecland lá na região Nordeste, né, de onde eu comecei todo o meu estudo agronômico, né, numa região, né, altamente produtora de cana-de-açúcar, e eu sei o quão eles são fechados para esse mercado mais inovador, né, e principalmente esse mercado de bioinsumos. Então, toda vez que eu vejo essa possibilidade de uma nova, um novo produto para ser introduzido no mercado, né, e principalmente nessa região de onde eu faço parte, né? Não tem como dissociar. Isso me deixa muito feliz e satisfeito. Então, é bom ver que você está rodando aí esse país, né? Está aí agora no Mato Grosso, teve no Nordeste, fez um tour aí pelo Nordeste. Então, parabéns aí a toda a equipe. E assim, eu vi um início ali na UNB de todos os estudos, seus estudos, o estudo do Dragon também. Então, é bem satisfatório ver que esse estudo é promissor, né? E cada vez mais se fixando aí no mercado, né? Então, é questão de tempo da gente ter esses produtos aí também mais acessíveis para a agricultura familiar, para a agricultura agroecológica, né? Então, só tenho que dar parabéns aí a toda a equipe de vocês, né? Obrigado, Nelson. Realmente, ano passado eu fui lá na região Nordeste, né? Então a gente está atuando lá também. Fizemos vários ensaios em cana, e o que mais me anima às vezes, a desconfiança, né? Mas é porque o produtor ele já está vacinado, né? Às vezes eles desconfiam do time comercial, etc. Mas, cara, quando a gente bota no campo e que ele vê resultado, aí ele quer aplicar em uma área maior para ver se repete o resultado, e depois em uma área ainda maior. Então, cara, é fantástico. E depois eu compartilhei umas fotos aí de uma cultura de cana, né, lá, cara, eu acho que foi na Paraíba, não, foi numa usina, lá em Alagoas, inclusive, ó, do grupo Jatobá, São Miguel dos Campos, em Alagoas. A gente fez uns ensaios lá, cara, fantástico. Tá? Então, os resultados que a gente tem ali na região, também na cultura da cana, tem um potencial fantástico, né, as microalgas, então a gente está catequizando o mercado, né? A gente fala isso, que a gente está ensinando o mercado sobre microalgas, e a gente espera, né, que futuramente seja uma tecnologia muito mais acessível do que é hoje. Então, vamos lá, vamos juntos. Bom, obrigado. Boa, boa. Show. Tulhão, o John que ele falou lá da Costa Rica, ele é do Guardiões também. Ele faz uns trabalhos aí com bioinsumos e tal. Vale a pena trocar uma ideia. E aí, quando possível, coloca a apresentação lá no grupo, que eu mandei uns prints lá, mas eu acho que fica melhor com a apresentação toda. Não sei se tu pode colocar, se puder, compartilhar lá, vai ser top. Tá, eu vou compartilhar algumas coisas, só algumas imagens ali que talvez eu não possa compartilhar, mas aí eu apago elas aqui, principalmente do fotografor, e compartilho lá com vocês, tá bom? Tá. Beleza, galera. Agradecer a todo mundo que ficou aí, o pessoal que entrou ficou. Carlos entrou no finalzinho, mas vai ficar disponível a gravação depois. A gente libera aí para quem tiver interesse em ver novamente. E agradecer a você também, Tulhão. Obrigadão aí, cara. Boa noite para você, bom descanso, sucesso sempre. Tamo junto. Obrigado. Até mais, pessoal. Fico à disposição aí para dúvidas, tá? Então, tem meus contatos, tá bom? Obrigadão, até mais. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Até a próxima.